Nájila, 19 de maio de 2020. Os espaços que ocupamos norteiam a nossa caminhada. Na semana passada, nosso tema foi: nós construímos a casa e a casa nos constrói. No sentido de que nós vamos construindo os espaços e assim como nós os influenciamos, eles influenciam a nossa vida. No sentido de ir clareando para nós o quanto tudo no cosmos é conjuntivo. E nesse conjuntivo tudo se interage e não há o isolamento, e uma coisa sempre vai estar influenciando na outra. Hoje nós gostaríamos de continuar nessa mesma temática, convidando a todos nós para uma reflexão sobre, continuar a reflexão sobre a influência do espaço no sentido da evolução do espírito. O sentido dos padrões mentais, dos padrões afetivos, sociais, com os quais nós vamos ocupando os espaços onde chegamos, e sejam eles espaços físicos ou espaços imateriais, né? Nós chegamos, por exemplo, a um irmão nosso levando o nosso espaço afetivo. Ali nós estamos diante de um conjunto macrocelular, afetivo, social, espiritual. Chegamos com o nosso conjunto macrocelular, afetivo, espiritual, cognitivo, mental, espiritual, e vamos traçando ali uma vida de relação. Nós gostaríamos de nos convidar a todos para uma reflexão profunda sobre essas interações. Porque se ao mesmo tempo somos um padrão único, nós somos únicos no mundo, mas interagimos em todos os padrões. Com esse padrão único, nós estaremos chegando aos espaços, afetando os espaços, num momento em que o materialismo ele foi nos convidando a querer massificar a humanidade, por exemplo, no sentido de querer que os outros façam o que eu já sei fazer, que os outros tragam a sensibilidade para perceber o que eu já percebo, que os outros tragam habilidades para fazer aquilo que eu já trago habilidade para fazer. E uma vez que as pessoas não trazem, não fazem, nós começamos a nos anistiar de fazer, passamos a omitir nossas tarefas, a omitir nossas obrigações, e isso vai gerando um desconforto enorme. Primeiro gera um desconforto interno em nós por não estarmos fazendo o que lá no fundo da nossa consciência sabemos que deveríamos fazer. Sabemos que trazemos aptidão para fazer. Sabemos que é nossa missão fazer. Que todos nós, sendo missionários, chegamos aos espaços em condições de ali fazer nossa missão. Às vezes a missão é falar, às vezes é calar e orar. É o silêncio operante. Às vezes a missão é fazer e às vezes a missão é fazer com a mente e não fazer com as mãos, para não ofender aquele irmão nosso que não soube fazer ou que está aguardando para fazer e ter a alegria de fazer. Fazer essa medição, fazer essa aferição é nosso grande trunfo. É nós conseguirmos atentamente estar olhando com os olhos da matéria, com os olhos da alma, com os olhos mentais, para tomar a cada instante a decisão. Mas para estarmos, eu acho que confortáveis nessa missão de tomar a decisão de fazer ou não fazer, na orientação dos bons espíritos que estamos sempre, nós temos que primeiro basear em 4 parâmetros, a meu ver, que é ter a certeza que o nosso fazer é único, ter a certeza que não dá para vivermos nos comparando com terceiros e
fazermos algo querendo copiar um terceiro, querendo fazer igual o terceiro, ou querendo que o terceiro faça igual a nós. É esse expectativismo que gera a infelicidade, que gera a desunião. Num terceiro ponto, é sabermos que nós podemos nos orientar em terceiros, em padrões que terceiros já estabeleceram na sua caminhada e, portanto, eles nos servem de orientadores, mas que não vai dar para copiá-los, não vai dar para esperar que façamos igual, nem que o mundo nos reconheça como reconheceu aquele, porque nós somos nós e aquele é ele, e não vai dar para o mundo nos reconhecer igual. E um quarto ponto fundamental: todos somos missionários, somos únicos no nosso exercício de nossas missões, e essas missões estarão sempre aguardando pelo nosso fazer para executá-las. Nós seremos felizes na medida em que formos enxergando com a alma claramente o quanto as missões estão aguardando por nós para executá-las. Seremos felizes quando enxergarmos-nos como únicos, que aquela missão estava ali para nós. Nessa tarefa, cumpre de novo nós nos auxiliarmos, nos ampararmos, nos orientarmos na prece, na meditação, na reflexão, para construirmos autoconhecimento, para, nos conhecendo, descobrir a cada instante nossas reais potencialidades. Descobrir nossas reais potencialidades, nos colocarmos em ação em prol do bem, sempre nos questionando: o que eu estou fazendo representa o máximo de bem que posso fazer? Buscando representar o máximo de bem, nós vamos permitir que haja a expansão dos caracteres positivos que já alcançamos, e simplesmente estando em ação no sentido de fazer a expansão dos caracteres positivos que já alcançamos, estaremos naturalmente suprimindo os caracteres negativos que trazemos, já sabendo que a evolução não dá saltos. Nós vamos passo a passo, instante a instante, semeando melhoras em nós mesmos. Assim nós vamos, em cada espaço que adentrarmos, tendo a oportunidade de linhas de ações generosas. Por exemplo, entraremos em ambientes de trabalho, aliás, de trabalho não, de exercício de profissão, porque trabalho, tudo na natureza né? Estamos sempre trabalhando. Então entraremos no nosso ambiente de trabalho. Lá, um enorme contingente de missões nos aguarda e ninguém fará como nós, e nós vamos nos alegrar por ter pessoas com as quais nós compartilhamos espaço de trabalho. Isto e pronto. Entraremos em áreas de lazer, no nosso ambiente de lazer, ninguém fará o lazer como fazemos, e estarão ali esperando a contribuição de nossos padrões de evolução naquela linha de lazer, para colaborarmos na melhoria, para aquele instante se atualize da melhor forma possível. Entraremos no nosso lar, no nosso convívio familiar, entraremos em supermercados, em farmácias, em drogarias, em feiras livres, onde formos, estaremos ali como um padrão único e haveremos de estar buscando deixar nossos melhores referenciais, nossas melhores contribuições. Nesse materialismo que tem gerado insatisfação, discórdia, tristeza, angústia, melancolia, e tem chegado às vezes até a depressão, que é quando já ficou patológico,
por um expectativismo não satisfeito, por falta de, inclusive, realizações pessoais por parte de cada um de nós, nós temos que ter consciência de que, atendendo à lei de evolução, todos os que nós selecionarmos e que nos selecionaram para convivências e contatos mais próximos, por exemplo, no casamento, a irmandade biológica, a paternidade, a maternidade, a filiação, serão sempre espíritos onde a oportunidade da semeadura é farta. Ou seja, nós estaremos ali juntos, semeando, regando, carpindo, adubando mutuamente, pessoas muito diferentes entre si e em vários aspectos, porém, tendo afinidades, que são as afinidades são as ferramentas para tornar os fardos mais leves. É como disse o nosso irmão Jesus Cristo, nosso maior mestre, que o jugo e o fardo são leves. O jugo, nós nos convidando, é Ele nos convidando a sermos muito leves nas avaliações de terceiros, buscar conosco o que podemos fazer e encontrar o que nos une de bom com aquela pessoa, quais são nossos pontos de afinidades, e por esses pontos nós tornamos os fardos leves. Seremos capazes, inclusive, de momentos de muita leveza. São momentos recreativos, são momentos de algumas brincadeiras saudáveis, são momentos de colocações afetivas, já sabendo que virão momentos mais difíceis e que ali é que estará efetivamente o nosso aprimoramento moral, afetivo, social. Ocupar nosso espaço adequadamente vai sempre requerer atenção e esforço. Em primeiro lugar, para descobrir onde estivermos, o máximo de bondade alcançada por nós, para fazermos a renúncia e a aplicação necessárias àquele trabalho do momento. Nós temos que aprender a presentificar. É este momento, é esse trabalho que eu tenho que fazer, eu vou fazer da melhor maneira possível, até mesmo porque, se eu fizer da melhor maneira possível, eu faço, nem que seja um mínimo salto quântico, e posso fazer um upgrade, ou seja, ir para uma situação mais leve. Momentos mais plenos e mais generosos de felicidade nós teremos na medida em que formos capazes de passar o maior número de horas do nosso dia aplicados ao bem comum, mesmo estando em nossas linhas de fazeres particulares. Sabemos que o dia inteiro nós estaremos em linhas de fazeres particulares. O que resta a nós de melhor é colocarmos essas linhas de fazeres particulares em prol da humanidade. É estar fazendo aquilo para que a humanidade, ao receber aquele trabalho, na pessoa daquele um que estamos atendendo, esteja melhor atendida, melhor sinalizada para momentos mais plenos. Isso vai nos mostrando que onde estivermos, onde chegarmos, estaremos fazendo o trabalho em prol da humanidade, seja ele qual for, e que a grandeza de um trabalho não está no seu especialismo, e esse que aos olhos do materialismo é um trabalho elevado. Nós aprendemos que o cientista é importante, nós aprendemos que o advogado é importante, e quanto mais ele estiver galgando postos nas ordens, inclusive públicas, mais importante foi o trabalho dele.
fiquemos uma semana sem as pessoas que limpam as vias públicas da cidade onde moramos. Aí nós vamos saber a importância dele. Passemos 30 dias sem que a pessoa que limpa a nossa casa, para nós fazermos o nosso trabalho lá num outro lugar, que ela passe sem vir e perceberemos o quanto nossa casa fica desconfortável e vai deixando de ser um lar e sendo apenas uma casa. Fiquemos sem aquelas pessoas que nos atendem nos balcões por aí onde nós vamos, com seu especialismo, indo procurar exatamente a peça que precisamos para fazer que aquele bem que precisamos que funcione, volte a funcionar. E nós saberemos o que é importância. E saberemos dar importância real a cada um. Cada um é uma peça extremamente importante a nosso serviço e ao serviço de todos na humanidade. Que nós sejamos esta peça em que momento de trabalho nós estivermos, em que tipo de trabalho nós estivermos, que sejamos uma peça que esteja ali sempre prestimosa, sempre tentando fazer o melhor e sempre disponibilizando, através daquele serviço, um padrão de energia saudável, confortável, que realimente a todos para momentos melhores. Saberemos se estamos ocupando bem um espaço afetivo, cognitivo, psicomotor, conativo, que é proteção, se ocupamos bem um espaço de trabalho na execução de uma tarefa propriamente dita, se ao avaliarmos o movimento dos valores universais que se mobilizaram para aquele serviço, se essa avaliação for positiva. Eu movimentei o amor, eu movimentei a caridade para fazer esse trabalho, movimentei a justiça, eu movimentei fé, movimentei esperança, eu movimentei fraternidade, eu movimentei solidariedade, movimentei o sentido de uma melhor ordem no universo. Se naquela tarefa, para executar aquela função ali, eu movimentei esses valores ou coloquei em relevo pelo menos um deles, por exemplo, a paciência para descobrir o que devo fazer, e se eu fiz isso, independente de ter simpatia por aquele meu irmão que está dependendo daquele serviço, se eu demonstrei respeito e solidariedade para com aquele meu irmão, independente de ter simpatia por ele, independente de credo, independente de raça, independente de situações controversas que nós tivermos vivido em momentos anteriores com aquela pessoa, eu posso agradecer a Deus, agradecer aos orientadores espirituais e com muita alegria afirmar que consegui naquele momento fazer um bom serviço. Olha que linda que é a palavra serviço. Ser viçoso diante daquele momento. É o viçoso espiritualmente falando. Estejamos firmes, irmãos. Estejamos vigilantes. Estejamos efetivamente trabalhadores das causas do bem, porque esta é a chave para estarmos em sintonia com os nossos melhores orientadores espirituais, encarnados, desencarnados. É a chave para estar em sintonia com as orientações de nosso maior Mestre Jesus Cristo. É a chave para, ao nos assentarmos estudando os seus evangelhos, fazermos efetivamente não só entendimento, como compreensão da sua mensagem. Eu quero realmente finalizar o momento com uma das afirmações
do nosso orientador, o Espírito Antônio Grimo, que foi uma das afirmações que nós abrimos o momento da semana anterior. Tudo o que está feito na terra não é construído de tijolos, mas de pensamento. E pensamento é ação gerada no campo das ideias, no âmago do nosso ser, que nós estejamos gerando através de campos vibratórios muito amorosos, movidos a boas intenções e, sobretudo, movidos a uma enorme vontade de acertar. Estejamos em Deus. Muito obrigada a todos e agradeço imensamente fazer parte da humanidade neste momento onde uma enorme complexidade aguarda por nossa contribuição. Que eu esteja, o que eu peço a Deus todos os dias é que eu esteja me aprimorando a cada instante para ser um contribuinte positivo. Muito obrigada. Fiquemos em Deus sempre.